Boa tarde. Oi, gente, mais um dia, aqui o nosso encontro com o Regis. Mais uma crise de riso da Mônica, né, Regis? Eita. É que a cor equilibrou, hoje nós estamos equilibrados. Então, hoje, como prometido, o Regis vai falar sobre cromoterapia. Seja Né? bem-vindo, gratidão. Eu que agradeço. E tá muito legal porque muita gente acaba também entrando, né, e conversando no particular, ou tirando dúvidas, mas o interessante é poder despertar realmente em cada um, né, aquele interesse de usar no seu dia a dia. É desmistificar mesmo um monte de coisas, né? Porque todo mundo tem a condição de usar os seus potenciais, né? E despertar sua intuição. E hoje vocês vão ver que isso vai ficar até mais legal. Vocês vão saber por que vocês estão com a vontade de pôr tal roupa, tal cor, trocar as cortinas e por aí vai, né? Por que quer mexer nas coisas? Porque existe uma sensação ali que está pedindo. Então siga a intuição. Só que agora vai ser consciente, né? Não vai poder dizer que não sabia, né? Mas é bem legal quando a gente tem essa consciência, né? Porque a gente começa a entender, né? Que tem dias que você não quer aquela cor, aquela, né? E aí, mas aí você tem um entendimento de porquê e outra também. Se você tem um compromisso importante, você pode escolher o que você quer passar para as pessoas. Isso, perfeito. Isso também é muito legal, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, né? Como o nome já diz, cromoterapia. Terapia cromática ou de cores, né? Então, para que as pessoas entendam que as cores têm influência, sim, em tudo que existe. Primeiro, que existe uma vibração, que a gente chama, né? Existe uma frequência. As cores, elas têm uma frequência, né? E elas emanam para o ambiente uma frequência de acordo com aquela cor. É isso que a gente vai estudar, né? Então a cor azul, vermelho, amarelo, laranja, né? O que ela simboliza? Ou não é nem simboliza, o que ela traz? E a gente associa a quê, né? E a gente vai começar a perceber que esse conhecimento é uma base mesmo para muitas coisas. Por exemplo, na alimentação, frutas vermelhas, verdes, amarelas, o que elas trazem para nós? O que a cromo está falando, roupas, né? O que elas trazem para nós? O que a cor está dizendo, flores, o que as flores estão emanando? As cores das flores estão dizendo, a cor está dizendo o que ela está emanando. Então, a cromo, ela é uma base mesmo para a gente entender o nosso mundo, né? Em vários aspectos. As pedras, quem trabalha com cristais, com pedras, as cores é o efeito da cromo. Então é que por afinidade a gente adota um sistema ou outro, mas no fundo é a mesma coisa. Só que eles estão reinos diferentes. Eu acho que é a base de tudo, né? Então, sim. E nós somos cores. Sim. Um sensitivo, né, vidente, médium, clarividente, que consegue olhar a nossa aura, né? Ele observa pelas cores. Se ele tiver o conhecimento das cores, ele vai entender o que aquela pessoa está emanando naquele momento, que pensamento está vindo, né? O que ela está sentindo, só pelas cores. Então é um conhecimento básico para que a gente compreenda todos os movimentos que chegam até nós, né? Mas isso é para uma outra, né, situação mais aprofundada, enfim. Mas o tema, apesar de trabalhar com cores, é para fazer com que vocês, né, usem desse conhecimento no dia a dia, na praticidade mesmo. Não é só na terapia, né? Então, depois vocês podem estar colocando aí as perguntas, quem tiver, né? E aí a gente dá um tempinho para responder no final. Nós trabalhamos com as matizes, né, do arco-íris. Pronto. Se quando tem lá uma diferença atmosférica, né, gera aquelas nuances das cores, pronto. Aquilo está em tudo. Né? Ela só ficou visível por conta daquela
composição lá atmosférica que fez com que aparecesse o arco-íris. Mas na verdade ele sempre existe, né? As cores estão sempre em tudo. E vamos ver como que ela se reflete, né, nas coisas. Então nós vamos dividir o nosso bate-papo, né? Não vamos falar de todas as cores hoje porque não daria tempo, mas vamos falar de 3, tá bom? Das mais densas às mais sutis. Porque o denso a gente reconhece melhor, tá bom? Então, a primeira cor é essa aqui, ó, a vermelha, tá? O que é a cor vermelha? Independente do que estiver escrito nas apostilas, você associa a quê o vermelho? É intenso, né? O calor, o fogo. Sim. Eu associo ao calor, né? Ok. Ao fogo. Algo quente. É uma algo cor quente. É algo né? intenso, né? Algo forte. Ótimo. A gente percebe que no nosso inconsciente a gente já associa o vermelho a algo explosivo, Isso. né? Intenso, né? E até mesmo bem carnal, porque é matéria, é o mais denso das cores, né? Então é muito instinto. O ser instintivo, ele emana a cor vermelha, vamos dizer assim, que é tamas dos hindus. É a cor mais densa, ligada, não densa de ruim, densa de ligada à matéria, a coisas materiais, né? Então o que a gente pode dizer? Que o vermelho é acelerador, então ele dá gás, ânimo, pique, fogo, ativador e também eliminador de impurezas. Olha, isso aí já é para novidade para mim. Ok, que legal, né? Legal. Por quê? Porque existe uma energia de movimento. Então, o que é uma impureza? O que é uma desarmonia? É algo estagnado. É energia estagnada. Por isso que no Feng Shui a gente corta a energia estagnada usando coisas vermelhas. Acho que a gente não falou muito, nem falamos nisso, mas isso é real. E os chineses, eles colocam muito, vocês veem na decoração, por exemplo, muito vermelho nos bares, nas decorações de restaurantes ligados ao chinês, até o japonês também, mas é mais ao chinês. Por quê? Porque ali é um ambiente onde existe, primeiro, muitas pessoas pensando, falando, né, planejando, e o ambiente fica denso. Então todas aquelas cores vermelhas é para cortar todas aquelas confusões ali que estão ali, né? Conversações, enfim. Então o vermelho ali é para cortar o negativo. Legal. Porque as pessoas, por exemplo, vão num restaurante, não é só para curtir, né? Mas é para falar do outro, é para pensar mal do outro, é para fazer negócios escusos, para fazer de tudo. Então o dono daquele ambiente que recebe muitas pessoas, ele precisa se precaver, porque ele não quer um ambiente pesado. Então ele usa do vermelho para quebrar o negativo. Legal. Né? Então tá aí, tá vendo? Já teve uma novidade. Tipo o cigano gosta do vermelho? Opa! Mas se você for parar a pensar, sim. Porque olha os trabalhos que são feitos. Então. Não é? Verdade. A pessoa que chega num ambiente, no caso terapêutico, onde ela vem se lamuriar, né? Contar, desabafar e tudo, aquela energia está no ambiente. Claro que existem recursos ali para neutralizar isso, mas o vermelho ajuda. É algo que facilita tirar essas impurezas do ambiente, tá? Ou seja, aumenta o calor, porque é uma cor quente. Então você entrar num ambiente todo branco é algo que a gente chama de frio, né? Triste. Agora põe alguma coisa com muito vermelho, nossa, né? Acelera. Estimula a circulação do sangue e permite a liberação da adrenalina, né? Aí a gente tem a casa da luz vermelha. Por quê?
Porque precisa estimular. O povo precisa produzir muita libido. O vermelho, na verdade... E ainda corta as impurezas do ambiente, olha. Fantástico. Ai, ai. Área de vibração, né? Então, assim, no corpo físico, né? Estimula os nervos e a corrente sanguínea. Então, na prática, o que é interessante? A pessoa tem problemas de circulação, pés inchados. Usa vermelho. O ideal é que use vermelho, bastante vermelho, para acelerar o seu metabolismo e afinar o sangue. Então, pés inchados, problemas de circulação, na verdade, né? Agora, se uma pessoa já está com um problema, por exemplo, de corrimento ou hemorroidas, por exemplo, que são problemas de sangue, então não use o vermelho. O vermelho acelera. Porque vai acelerar e vai dificultar a cura, na verdade, do problema. Então, depende, né? Use com moderação, tá bom? Pense bem antes de usar o vermelho. Não, Mas por encontro amoroso, é gostoso você estar de vermelho. Ou se você coloca uma colcha vermelha, por exemplo, na sua cama, você já está induzindo a pessoa que você quer. O vermelho ele intensifica todas as emoções, não é isso? Isso. Então, se você está muito triste e coloca um vermelho, talvez ele intensifique a tristeza, é isso? Não, porque ele corta, ele corta a negatividade. Isso, ele então, na verdade é estimulante. Ele estimula, né? Tá ok? Então, combate efeitos nocivos do frio, porque é uma cor quente. Mas também outras pessoas são muito tranquilas e não se mexem, não fazem nada, né? É interessante. Legal uma paredinha vermelha, exato. Porque aí já não vai ficar todo mundo dormindo ali. É verdade. Dá uma estimulada. Você estimula a conversação. Com coisas, né? Estimula a conversação, estimula agitação. Sim. Né? Para que não fique um ambiente, uma família, por exemplo, todas sentadas de frente para a TV e sem conversar, sem falar. Você tem que ter um vermelho ali para estimular as pessoas a falarem, a se movimentarem. Eu sempre usei muita cromoterapia na minha casa com os meus filhos. De acordo com o que eu achava que eles precisavam melhorar, eu fazia. É verdade, eu colocava as coisas deles. Existem as lâmpadas, né, com cores específicas, e hoje em dia elas até ficam mudando de cor. Isso é gostoso ou interessante para fazer, por exemplo, num abajur. Sim. Numa luminária. Tem gente que nem sabe o que é um abajur. Numa luminária de hoje, não sabe. Abajur de ontem, a luminária de hoje. Isso. Se você coloca aquelas luzes que ficam mudando, na hora do seu repouso, que é a hora que o corpo absorve as energias para se recompor, aquilo que estiver em falta, o corpo, por causa do magnetismo, ele vai atrair aquela frequência e suprir a necessidade. Então é interessante. E hoje existem muitos equipamentos cromoterápicos, até chuveiro que sai luzinha, né? Vai caindo a água e ele vai mudando as corzinhas. Muito bom. Né? Mas no dia a dia, vamos trabalhar as cores. Então nós temos lá o vermelho, né? Combate os efeitos nocivos do frio, abre o apetite, porque ele acelera o metabolismo, né? Mas também será que queima mais rápido? Lógico. Sim, né? Então... Porque queima o metabolismo. Pode comer, né? Porque queima, né? Mas é um abridor de apetite. Então crianças que não comem, legal. Ponha vermelho. Põe a toalha vermelha, use pratos, copos ou coisas que tenham essa cor. E a maioria dos restaurantes tem vermelho, né? Para estimular. Para estimular. Até no seu logotipo, que a gente já conhece. Põe o vermelho, que é para comer rápido e sair fora rápido, né? Tudo bem? Em roupas, é ideal para competições esportivas. Olha que legal, né? Porque você precisa ter aceleração e agitação. Então, para correr, esportes em geral, é interessante você estar com o vermelho, né? E desperta a competitividade, tá? Enfim, cor vermelha. Nos alimentos, aonde que a gente vai encontrar? Todos os alimentos vermelhos, mas, por exemplo, o tomate, o pimentão, caqui. Caqui é meio marrom, né?
Tem vermelho, tem 2 tipos. A maçã, cereja, groselha, até a ameixa é considerada com tom vermelho. Beterraba, rabanete, agrião. Aqui já são folhas, mas aí elas têm a frequência do vermelho, tá? Então nós temos agrião, o espinafre e a berinjela, considerado como um estimulante. E eles, são antioxidantes, então, Sim. porque acelera, né? Então são antioxidantes. Olha que interessante. Comer só coisa vermelha. Então, se você quiser uma alimentação, um esportista, por exemplo, antes de uma competição, é interessante fazer um suco ou uma vitamina de frutas vermelhas. Sim. Vai ser ótimo, né? Além de estimulante, né? Vai harmonizar essa questão da alimentação. Mas, por exemplo, uma pessoa depressiva, por que quem está com anemia, não é só por causa do sangue, né? Toma o suco de beterraba, né? É super, né? Porque dá o up. Não é só por causa do ferro. Tem também, mas é realmente o estimulante, né? Enfim, a sabedoria popular, ela tá aí e ela confirma, não é? Então é só lembrar lá do que a avó fazia, a bisavó fazia e põe em prática. A gente vem aprendendo em cursos, né? O que a bisavó fazia, o que né, a mãe aprendeu com a mãe e fazia, e a gente vê muito disso. Assim, quando a gente busca conhecimento, a gente vê que realmente elas tinham a sabedoria já, né? Uma pessoa meio agitada não usa vermelho, então, né? É bom Aquelas não bem usar. explosiva. É, melhor. Se ela for explosiva, é melhor que Melhor não. Existem outras cores que favorecem mais, né, no caso. Vamos chegar. Pessoas coléricas, que têm muita raiva, ou que são agressivas, impulsivas, é melhor não utilizar o vermelho no seu dia a dia, né? Usa para outras coisas. No emocional, então vai trazer confiança e iniciativa, porque é estimulante, né? Força de vontade, é indicado para depressão, inércia, medo, angústias, insegurança e preocupações excessivas. Então, na verdade, porque ele é um eliminador de impurezas, né? Então, preocupações excessivas geram todo um campo complicado. Então, se você tiver ali o objeto vermelho, ele já facilita essa questão, né? Sim. No físico, é ideal para quem tem anemia, como falei, paralisia, má circulação, problemas sanguíneos, ossos e dentes também. Tá? Ok? Dúvidas? Não. Fácil, né? Então pensem aí. Se a sua casa, se você está apático, se você está sem inspiração, sem vontade de sair dali para lá, não levanta nem para desligar a televisão, né? Que absurdo. Não, mas tem gente que é capaz de ficar o dia Sim. inteiro sentado ali sem ânimo de fazer nada. Não tem, é a preguiça, né? Sei lá. Procure, faça um teste. Põe uma blusa vermelha. Essa pessoa com certeza não tem no seu guarda-roupa uma roupa vermelha. Não tem uma blusa, não tem. Calça é difícil, uma calça vermelha hoje em dia. Mas, a não ser que seja de ginástica, né? Não, eu tenho uma calça vermelha. Houve a época que a moda instituiu umas cores berrantes, né? Que eu usava nos anos 80. A única tem uma calça vermelha. Eu tenho. Mas enfim, uma blusa vermelha, né, um casaco, isso sim a gente, né, aquelas jaquetas e tal, mas se estimule a ter. Pode Ou até dê de presente pro seu marido. colocar pra uma acordar o manta homem. vermelha no sofá, não é isso? Coloca uma manta vermelha no sofá. Gente do céu. Põe a manta Bom, vermelha, enfim, se cubra com vermelho e você vai ficar com um calorão danado e vai começar a se mexer, tá bom? Mas com certeza ele é estimulante. Opa! Dentro da cromo, a outra cor, não tão vibrante quanto, mas importante, né, nesse sentido de estímulo, é o laranja. Sim. Pronto. O laranja tem uma função que auxilia na regeneração ou nas cicatrizações. Olha que interessante.
Porque ela é um estímulo, mas não é um estímulo tão grande quanto o vermelho. Então, por exemplo, em processos de cicatrização, pós-operatório, coisas assim, é interessante você estar com um laranja no ambiente. Porque aí ele favorece essa regeneração mesmo dos tecidos, células. Então é interessante, por exemplo, num ambiente doente, você pode, depende da doença, é claro, mas você pode, por exemplo, colocar uma cortina nesse tom alaranjado. E aí essa cor vai ficar impregnando as paredes, porque o ambiente fica na corzinha da cortina, né? Sim. Então é interessante porque cria um ambiente, e é algo que a gente troca, que tira, que muda. Por isso a gente tem a necessidade, às vezes, de mudar as coisas, mudar a decoração, né? Porque eu estou com outro estado de espírito e aquilo me incomoda. Então existe um ímpeto de querer fazer algo diferente ali. E a nossa casa é o nosso espelho, foi lá no nosso primeiro assunto, né? Então observe essas vontades, né, que a gente tem, que você tenha, e não desvalorize não, porque é sua intuição ou sua essência que está pedindo aquele movimento, tá? Também, agora sim, o laranja é um eliminador de gorduras. Opa! Meu Deus! Ficou bem interessante. Né? Use laranja. Use laranja. Mas é verdade. Você já reparou que muitas das roupas de ginástica têm essas cores vibrantes. Mas o laranja, quase em todas, tem um detalhe, é o preto com laranja, né? Porque é realmente para queimar também, né, as gorduras, tá? Então, como energia de auxílio à regeneração, a gente teria as condições de fissuras, fraturas, fraquezas nos ossos, traumatismos musculares. É quase a coisa do vermelho, porém é vamos dizer assim, é um tom a menos, né? O laranja seria o vermelho com o amarelo? É, né? Uma misturinha ali, né? sim, aí dá uma amenizada. Aí dá é a cor do equilíbrio, laranja, né? Eu digo assim, tem pessoas que, por exemplo, um estímulo a uma pessoa, que ela está depressiva, mas por um quadro, por exemplo, de doenças. Sim. Então, de repente, eu não posso me utilizar do vermelho por conta de algum problema que ela possa ter, mas o amarelo ele substitui, ele não é tão incisivo. Nos passes, por exemplo, aí dos centros que a gente trabalha com cromo, a gente pode substituir a energia do vermelho pelo do laranja, que é mais tranquila, mais suave, é mais suave do que o vermelho, mas é estimulante, né? Não tanto quanto, mas é uma cor estimulante, né? Por uma questão de cuidado, tá? Atua na corrente sanguínea e área localizada, combate a fadiga, fortalece o sistema respiratório e aumenta o otimismo e a sensação de bem-estar. Em roupa, melhora o astral e amplia o tônus sexual. Tá? Dúvidas? Laranja. É laranja. Ele equilibra, na verdade. A mesma coisa, né? Se as fontes elas acabam, né? Ele é mais energética do que o amarelo, né? Porque a gente está fazendo um degradê aí dessas cores, né? Na mente ajuda a assimilar ideias novas e libertar-se das limitações. Que legal, né? Então, se você quer um ambiente estimulante para o trabalho, por exemplo, para a criatividade, você que é um artesão, né? Que mexe com joias, que tem que estar criativo, ou enfim, que usa da sua capacidade mental para criar coisas novas, é ideal que você tenha um ambiente alegre, e o laranja traz a alegria. Ele é diferente do amarelo, né? É mais forte, ele dá mais um ar de jovialidade, eu acredito, né? Parece que é a cor do adolescente.
No alimento, por exemplo, tem mamão, cenoura, abóbora, né? Tangerina, damasco, alguns tipos de manga. Então, se você precisa, né, de ingerir essa energia, vou colocar assim, tá aí esses alimentos que podem te trazer esse ânimo, né, esse estado de espírito. Também é indicado para depressões, no caso das questões emocionais, inibições. Então, por exemplo, crianças inibidas, cheias de vergonha, né, que fica lá no canto, que não faz isso, não faz aquilo. Como criança não tem muito querer, os pais podem estimular elas. Então, procurem trabalhar com a cor laranja na roupa, na blusa, né? No vestido. E aí você vai estimular essa criança a ser mais dada mesmo, né? Mais se expressar melhor, né? Tá aí a dica também, por exemplo, para quem, por exemplo, tem crianças com algum tipo de síndrome, por exemplo, o Asperger, que se isola, né? Procure trabalhar cores vivas. E muito provavelmente o Asperger ele não gosta de cores coloridas, porque não é do estímulo dele. Mas enquanto criança não tem muito querer, por isso que eu falei. Então é melhor estimular já. Porque depois que cresce fica complicado. Faz ele gostar de laranja. Tente. Se não for a roupa, no quarto, na cortina, né, na luz do abajur. Se acostumar desde pequeno a usar aquela cor, eles gostam e acostumam. Porque eu lembro que o quarto da minha filha era todo azul. Não era rosa. Não era de princesa. E ela dormia com as paredes azul e ela ama azul até hoje. E ela não gostava de dormir em um lugar que não fosse azul. Engraçado, né? Olha. Ela se afeiçoou pela cor. Porque desde bebê nasceu naquele ambiente, né? Então tá aí uma dica, enquanto bebezinho, se isso já foi diagnosticado, procure trabalhar com esses estímulos. A cromo tá aí para isso, né? Aproveitar, né? Na questão emocional, indicado também para depressões, inibições, repressões, incompreensões, intolerância, ciúmes, possessividade, inveja, imaturidade e inflexibilidade. Olha. Tudo que é rígido, você vê que precisa de estímulo para aceleração, né? E funciona com laranja porque não é tão intenso quanto o vermelho. Ok. No físico, atua sobre processos, vamos ver aqui, assimilativo, distribuidor e circulatório do corpo. Ele também estimula a circulação sanguínea, né? Excelente para traumatismos ósseos e eliminação de gorduras na corrente sanguínea. Estimula a energia sexual também. Indicado ainda para desordens do baço e moléstias nos rins. Porque também acelera, né, os filtros do metabolismo. Então, se existe essa parte do corpo que não está trabalhando adequadamente, né, fazendo o filtro direitinho, tem que haver um estímulo externo. Tente um laranja, né? Coloque, não custa nada. Ou se alimente de alimentos, né, com essa cor. E aí você vai estar auxiliando também o seu corpo nesse processo, já que você está tendo uma dica de como ele pode atuar em problemas do físico, né? Sim. Artrite, aí sim, diarreia pode ser usado, impotência sexual, frigidez, porque ele é um estimulante, né? Mas também não é tão incisivo quanto o vermelho. Então, num processo de transformação, vou mudar assim, ou de regeneração, porque ele é uma cor de regeneração, nesse processo as coisas têm que ir também com uma certa calma, né? Sim. Não vai lá com uma dose cavalar no negócio, porque vai ficar complicado. Então, tudo tem um tempo. E o laranja, antes do vermelho, de se utilizar o vermelho, é interessante dentro do processo da própria cura, né? Bronquite, asma e moléstias dos pulmões. Olha.
Por quê? Porque ele acelera? Não acredito que sim, né? Tudo isso é o E laranja. geralmente, Tudo isso é laranja. bronquite porque tem que expandir o pulmão, né? Tem Sim. que, então acho que ele traz aquele equilíbrio de, né? De movimento, De né? De movimento. acelerar o metabolismo dentro desse processo, né? Eu não entendo, não conheço muito, Então, eu não conheço muito de doença respiratória, sim. né? Mas se eu for olhar pelo lado do ritmo do metabolismo, né, e dessa questão que precisa haver uma aceleração, né, para abrir, ou de força muscular e óssea para poder fazer o negócio funcionar, aí eu entendo que faz sentido, né? Sim. Cálculos biliares, epilepsia, paralisia e cólera. Quem tem cólera hoje? Cólera, eu acho que não. Será que cólera Não. é um desarranjo, né? Por É bactéria, né? desarranjo, Não né? sei. Mas enfim. Mas precisa do equilíbrio também, né? De parar aquele fluxo, né? Sim. De repente. Ou é cólera de raiva? Não, é de física, é. Física mesmo. Porque falou de cálculos biliares, né? Paralisia. Enfim, caiu laranja com todas as especificações. Por isso é interessante a gente ter. Vamos supor que eu esteja realmente num desses aspectos, seja emocionais ou físicos. Eu posso ter uma roupa de cama na cor laranja, é interessante. E no momento que eu sentir a necessidade, eu vou lá e troco a E roupa de também cama. você pode vibrar o laranja, né? Ah, sim. À tua volta, né? É. Porque assim, existe a questão de usar a roupa, de usar os objetos, mas também existe a questão de, às vezes, você querer fazer uma vibração para uma melhora de alguma coisa e não saber o que. Então, você pode também usar a cromoterapia. A gente, E então, você vibra aquela cor, né? E você está auxiliando de alguma forma. então vamos fazer o seguinte. Ao final do nosso bate-papo, de todas as cores, a gente ensina a pessoa a emanar a cor necessária, fazendo aqui uma técnica, uma prática, tá bom? Eu acho bem importante, porque as pessoas pedem muito. Ai, fulano tá doente, vibra pra mim. Olha, a gente nada mais é do que a gente vibrar uma cor, emanar uma cor, para que a pessoa sinta melhor através daquela cor. Então é legal que se aprenda isso para poder fazer também, usar, né, um filho doente, um animal, Sim. sabe, uma casa desarmonizada, eu posso pensar na cor e harmonizar, né? Porque o laranja é o equilíbrio também, né? Então a pessoa está lá nervosa, desequilibrada, o que eu vou fazer? Meu Deus, vou chorar? Não, eu paro uns minutinhos e vibro o laranja em volta dela. Consigo assim ajudar a equilibrar. Isso aí. Porque assim, o interesse de ensinar isso tudo, de passar esse conhecimento, né? É que as pessoas tenham ferramentas, argumentos na hora de necessidade, né? Sim. E que aprendam. Se empoderem, né, daquilo que está sendo Exatamente. passado. A gente tem que usar tudo isso, né? No dia a dia, se empoderar, poder saber que pode, que todos são capazes, porque na verdade médios todos são, espíritos todos são. Então a gente tem que usar mesmo, tem que aprender, se empoderar e usar. Bom, a terceira cor e última de hoje, ó. O amarelo. Pronto, chegou Adoro o amarelo. Adora, né? Adoro amarelo sou fã. Não, assim, usar o amarelo, eu acho muito interessante, vocês vão ver. É reativador e tônico fortificante. Ou seja, é uma cor de empoderamento. Sim. Né? Energia, ela tem uma força de energia auxiliar, ela não é tão vibrante quanto o vermelho, não é tão também acelerada quanto o laranja, mas ela está naquele aspecto também de energia de quente, ela é uma cor quente também, né? Então ela também oferece esse auxílio no movimento, tá? É uma energia de ajuste para o laranja, desintegrador, não tanto quanto o eliminador do vermelho, mas também de impurezas. Então é uma cor também higienizante, tá? Ela é excitante,
energia fortalecedora, fortificante. Bom, representa a energia vital que a tudo revitaliza e reproduz. Relaciona-se com atividade mental e intelectual. Então, o amarelo também está muito próximo do dourado, né? É que o dourado, ele não estaria nas matizes do arco-íris, né? Mas é associado aí à iluminação, por causa do brilho. É um amarelo com brilho. Que tem a ver com a clareza realmente mental. Então, só para a gente ter uma ideia, todas as auréolas dos anjos e santos que a gente vê nos desenhos, não é um douradinho aqui em volta, Sim. porque é o aspecto mental superior, de clareza, de inteligência, de conhecimento, De né? entendimento. De entendimento. Você vai estudar ou tem dificuldade de aprender a matéria? Pensa no amarelo. Pensa no amarelo. Usa uma roupa amarela. E quando você quer falar para as pessoas também, o amarelo traz mais entendimento. A pessoa está vendo a cor amarela, ela entende melhor o que você quer passar para ela. Então é uma cor muito interessante. O amarelo, ele é... E o dourado é como cor. Dourado não tem igual. Nossa! Meu Deus. É porque eu sou fascinada por um douradinho. É, né? Ó, também é associado à aura espiritual, que nós estamos comentando, e estado de fraqueza física. Então, a pessoa está sem o ânimo também. Sim. Então, não é só dar a energia, mas é fazer com que ela também repense do porquê. E aí entra com a clareza, né? Você tem entendimento das situações que está vivendo. O amarelo, ele facilita isso, né? Eu acredito assim, né? Em roupas é ótimo para período de provas e de esforço mental. Então, se você tiver que guardar coisas, se preparar para algumas coisas, o amarelo favorece, né? E até a gente Raciocínio. costuma, perto de concursos, de provas, você acende uma vela amarela, vibra o amarelo, no outro dia você está tinindo com tudo que você estudou e aprendeu para usar. Eu tenho essa técnica, hein, gente? O alimento, a gente tem então mamão, cenoura, abóbora, do amarelo. Do amarelo. Melão, abacaxi, caju, maracujá, mandioquinha, pimentão amarelo, né? E as que contêm o laranja misturado com amarelo entra como amarelo, tá bom? Independente das nuances aí um pouquinho mais quentes. No emocional, o amarelo estimula, né, combate o estresse, tensões, cansaço mental, falta de autocontrole e ligados também a culpas e autopunição. Olha que legal. Porque abre para entendimento, né? Então a pessoa, em vez de ficar entrando no vitimismo, que seria um passo antes da depressão, né? Que ela começa a se alimentar de uma culpa, ela vai começar a ter um discernimento diferente sobre o que está acontecendo. Como a cor pode ser estimulante, né? A fazer com que as coisas sejam vistas com outros olhos. Sim. Né? Então, curtam o amarelo, né? Amarelo fantástico. Para o corpo físico, recomendado para arteriosclerose, porque mexe com a mente, né? Para o sistema nervoso, fígado, intestinos, estômago, pele, diabetes, fortalecimento das artérias também, veias e ossos também, né? Contribui para problemas da medula e regeneração dos ossos e fortalecimento dos músculos. Então, as três cores, né, dessas nuances, amarelo, laranja e vermelho, trabalham bem com a nossa estrutura bem física. Ossos, músculos e sangue, que é a nossa base de existência, né? Fazer uma roupa de academia amarela. Você tocou... E abóbora. Ninguém... Seu bicho. Pelo menos vou continuar fazendo. Nós, nesta semana, lá no Renascer,
no grupo Espiritualista Renascer, onde estamos dando um curso de apometria. Foi tocado num assunto, não tem nada a ver com a apometria, mas como um exemplo sobre velas. E você falou de velas, eu lembrei, né? Porque a gente pode se utilizar disso através das velas, agora falando de uma parte mais mística, né? Quando a gente acende uma vela, né? Tem pessoas que passam no corpo que é para pegar, não acesa, é lógico, né? Antes de acender, para ficar com a sua energia imantada na vela, tá? Aí, quando você pede, independente para quem seja a vela, né? Pode ser para a própria cor que você esteja colocando ali, ou para um santo, ou para o seu anjo da guarda, ou enfim, para quem quer que seja. Aquela chama, por estar em contato com a sua energia que foi imantada na vela, ou ela acende, ou ela queima as impurezas, por exemplo, da sua emoção, da sua mente. Por isso que a gente, quando acende vela de anjo da guarda, por exemplo, a gente se sente o quê? Que agora eu estou amparado e conectado. Mas, na verdade, quem está fazendo todo o trabalho não é o anjo, mas é a vela. Sim. É a chama da vela. O fogo, né? Fogo. Chama. Porque se você tiver durante aqueles 7 dias, que a vela tem que ser de 7 dias. Ainda tem a venda, né? Se você tiver durante aquele período, por exemplo, tendo raiva, tendo pensamentos repetitivos, aquela chama vai estar queimando esses pensamentos e transmutando de alguma forma. Se você tiver doente, apático, a chama é o fogo. E quais são as cores que vibram na chama de uma vela? Seria o amarelo, o vermelho e o lobo. É laranja, né? Mas a cor predominante são essas cores. Mas é assim, às vezes a pessoa ainda não tem essa capacidade de vibrar a cor e sentir que ela, né? E a gente vai aprendendo sim, quando você acende a vela com a cor, você vai intensificar aquela vibração da cor, ainda tem a chama para te ajudar. Nesses processos, né? E às vezes, de repente, depois de muito tempo, você não precisa mais da vela. Eu hoje confesso que eu não acendo muito pouca vela, né? Mas a dourada está sempre ali. Sabe aquela pessoa que não... Mas... Não abre mão. Mas eu consigo vibrar a cor muito forte. E o início foi com velas, sim. E sempre tem um começo da caminhada, né? E tem que existir, não tem jeito, tá? Então é isso. Bom, eu acho bem interessante. Então olha que interessante, né? De um assunto, por exemplo, cromo, cores, a gente fala de alimentação, a gente fala de vestimentas, né, de vestuário, de estímulos, a gente pode falar de decoração, pode falar de coisas ligadas ao campo místico, pedras, velas, e, enfim, e ritualísticas, e podemos também entender que ela é a base de tudo. Eu acho que a cromo é base de tudo. não acho. Eu tenho que parar com essa história de eu acho. Eu tenho certeza, na verdade. E todo mundo vai perceber, vai pensando, vai ver que tem um dia que você olha a roupa, não, tem que ser esta cor, né? Não tem dias que a gente... Eu ontem, eu acho, eu queria colocar uma blusa preta, eu não consegui, eu voltei da porta, tirei, eu não tinha vontade de usar aquela cor, entendeu? E eu queria uma rosa, eu cheguei aqui toda de rosa. Chegou mesmo. Não é porque tem dias que você realmente, aquela cor te favorece mais, ou você está precisando, né, do fortalecimento daquela cor. E é legal, porque tendo conhecimento, a gente vai percebendo que isso de fato acontece e que muda mesmo. E aí você vai percebendo, não, usei o rosa e realmente foi um dia harmonioso, né? Então, eu precisei dessa cor e funcionou. A gente precisa entender que nesse mundo, né, nós estamos sujeitos a muitas energias, né? Sejam externas, que chegam até nós, ou internas nossas. Então, depende. Se a minha intuição fala, né, vou botar, por exemplo, um rosa, devo colocar um rosa, se você tiver um pouquinho de atenção, sim, você vai poder perceber. Mas é porque eu vou precisar dessa... Porque vai vir turbulências e eu preciso ter amorosidade, ou é porque eu vou me comunicar e passar coisas que precisam ser feitas de amorosidade. Aí tudo bem, mas pode ser consciente também,
Eu puxa, acho legal né? que porque Ó, se eu você vou não cuidar tem, de. não Vou tem- para determinado lugar onde eu preciso expor essa leveza. Sim. Então eu não vou com cores muito sérias. Né? Eu preciso estar alegre, eu preciso estar livre, light, né? Então eu escolho o rosa. E é engraçado que ontem eu também vesti rosa. Então é a energia do planeta. Tá pedindo. Quando muitas pessoas fazem, eu já acho que é o planeta que precisava, mas, Vamos ser Já é amorosos, tá? mas realmente os tempos hoje vêm pedindo isso, né? Tem coisas que usamos o rosa. À noite também teve notícias que realmente precisava do rosa, né? Mas é legal você ter essa consciência, né? E dar vazão a essa intuição também, né? Porque você tendo o aprendizado, fala, não, se eu estou querendo isso, peraí, já me preparo, já absorvo aquela cor que eu quero usar, que eu estou sentindo e tudo, né? E essa coisa também que o Regis falou, que se você vai para um ambiente que você vê que necessita aquela cor, beleza, tem o conhecimento, vai usar, vai dar tudo super certo. Vai dar tudo certo e vai E auxiliar vai vibrar, bastante, né? vai vibrando já aquilo, né? Porque tudo é pensamento, tudo é criação mental, né? E a gente vai aprendendo com isso tudo. Cada dia vai fortalecendo. O legal é que não é uma brincadeira, mas é como se fosse, Sim. porque fica tudo muito leve É e verdade. gostoso, É na verdade, né? E quando a gente começa, aí não quer parar mais. É só daí pra frente. É bem gostoso, é bem legal mesmo. Tem Tudo alguma bem? pergunta, Moniquinha? Não. Não, né? Não? Oh. Qual o seu horário aí, vamos dizer? Gente, quase 7 horas. É? Mentira, gente. Então, Bom, gente, São 10 para 7. nós vamos encerrando, né? Semana que vem vamos falar do verde, do azul e do índigo. Ok? Beleza, oba. Agradeço, tá? Tá bom. Gente, as apostilas vão estar lá, sim, eu prometo, esse fim de semana, as que nós já falamos, tá? E essa no final da conversa vai estar também, tá bom? Vamos lá, Gratidão. Tchau, gratidão, Regis. Até a próxima semana, tá? Com certeza.